O livro Os Códigos do Milhão de Pablo Marçal abre com um grito de guerra contra a pobreza, desafiando a crença de que a escassez é um destino. A introdução nos convida a enxergar a prosperidade como um estado natural, algo tão inerente à vida quanto a abundância de frutos em uma árvore. A pobreza, por outro lado, é definida como improdutividade, uma escolha, não uma sentença. Marçal, com uma linguagem direta e vibrante, questiona a passividade e a mentalidade de espera. Ele ilustra a inércia com a história de um irmão na fé que, apesar de anos de orações por prosperidade financeira, permanecia estagnado. A resposta: falta de ação, de iniciativa, de busca por conhecimento. O autor nos convida a questionar as crenças limitantes que carregamos, fruto de experiências e influências do passado. Os Códigos do Milhão se apresenta como um guia para ressignificar essas crenças e despertar o potencial ilimitado dentro de cada um. A introdução termina com um chamado à ação urgente e apaixonada. A pobreza não é um destino, mas um estado mental que podemos superar. O autor, com uma linguagem simples e impactante, nos impulsiona a assumir o controle da nossa vida e a construir um futuro próspero e abundante. Ele nos convida a ser pior do que eles imaginam, a romper com as expectativas limitantes e a trilhar um caminho de transformação pessoal e financeira. Os Códigos do Milhão promete ser muito mais do que um livro, mas um manual para a mudança, uma bússola que nos guia em direção à verdadeira prosperidade. O primeiro capítulo de Os Códigos do Milhão mergulha de cabeça no universo da mente, desvendando o segredo da neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se moldar e se adaptar continuamente. Marçal, com um estilo direto e envolvente, nos convida a abandonar a visão tradicional de uma mente estática e abraçar a possibilidade de constante transformação. O autor compara o processo de aprendizagem com o cabeamento de uma rede elétrica, onde novas conexões são criadas com mais facilidade quando a fiação já existe. Essa pré-fiação neural é o resultado de nossas experiências e aprendizados, e é a chave para desbloquear o potencial da nossa mente. Ele nos incentiva a deitar o bambu em nossas crenças limitantes e a nos conectar com a verdade do Criador, um conceito que permeia toda a obra. Marçal destaca a preguiça natural do cérebro e a necessidade de treiná-lo para abraçar novas ações, como tocar um instrumento musical, que forjam novas conexões neurais. Ele enfatiza a importância da prática, da repetição, como a chave para fortalecer essas conexões e, consequentemente, desenvolver habilidades e alcançar resultados extraordinários. O capítulo termina com um chamado à ação incisivo. Pare de viver de condição, ela não pode mais ser a sua coroa. Marçal nos desafia a abandonar a passividade e a assumir o controle da nossa vida. Ele também adverte sobre os perigos de ouvir conselhos de pessoas frustradas e desanimadas, e defende a importância de buscar soluções, em vez de críticas destrutivas. Os Códigos do Milhão nos convida a transformar nossos pensamentos em uma força poderosa de abundância e prosperidade, preparando a mente para a jornada milionária que se inicia. O autor deixa claro: se você multiplicar zero com algo, o resultado vai ser nada. O primeiro passo para a riqueza é a decisão de se conectar com a força da mente e a criar um futuro próspero. No segundo capítulo do livro, Pablo Marçal revela o Código X, a chave para a multiplicação e a prosperidade. Ele compara a matemática tradicional com um sistema limitado, incapaz de gerar a explosão e a alavancagem necessárias para a verdadeira riqueza. O Código X, por outro lado, representa o princípio da multiplicação, a força que impulsiona o crescimento exponencial. Marçal utiliza exemplos simples para ilustrar a lógica do Código X. Multiplicar por zero sempre resultará em zero, e multiplicar por um número menor que o levará a um resultado menor. Ele enfatiza que para multiplicar e prosperar, é preciso ter algo pleno para começar, assim como Jesus multiplicava os pães e os peixes a partir de algo que já existia. A chave para a multiplicação está em mudar o olhar para um olhar multiplicador. Marçal incentiva o leitor a se tornar um general de guerra que multiplica, buscando oportunidades que multipliquem seus recursos em vez de dividi-los. Ele destaca a importância de investir em coisas que geram retorno rápido, em vez de esperar anos para ver resultados. O Código X se aplica não apenas ao mundo financeiro, mas também a todos os aspectos da vida. As ideias, as palavras, os acordos, tudo pode ser multiplicado quando se conecta com a força do Código X. Marçal enfatiza que a multiplicação é um processo ativo, que exige ação e prática. O capítulo termina com uma forte mensagem: os ouvidos são os maiores receptores, e essa recepção é um sinal que pode ser multiplicado. Um acordo falado precisa ser escrito para ser validado. O que é escrito é multiplicado ao ser visualizado. O que é real e o que é ilusão? Desvendando a realidade imaginativa. O terceiro capítulo nos leva a um mergulho profundo em nossa mente, explorando a poderosa influência da realidade imaginativa.
Pablo Marçal, com sua linguagem vibrante e direta, nos alerta para o perigo de confundir o que é real com o que criamos em nossas mentes, especialmente quando se trata de dinheiro e prosperidade. Ele começa com uma analogia simples: árvores, rios, pessoas e animais são reais, mas o resto, como a moeda, a fama, o valor das empresas, são construções da nossa mente. A moeda, por exemplo, pode flutuar e perder valor repentinamente, mostrando que mesmo o sistema financeiro é uma realidade imaginativa. Marçal nos adverte para a influência das crenças e dos drives mentais. Ele usa o exemplo de 3 palestrantes de finanças que defendem visões diferentes sobre riqueza. Um diz que leva 10 anos, outro que é instantânea, e o terceiro que não é necessário ser rico. A verdade, nos revela, reside naquilo que escolhemos acreditar. O autor nos convida a questionar as verdades que nos foram impostas, seja pela sociedade, pela família ou por nossos próprios pensamentos. Ele nos encoraja a sair da bolha e a buscar novas perspectivas. A realidade imaginativa pode nos aprisionar em crenças limitantes, como a de que somos ruins com dinheiro. Marçal nos desafia a desconstruir essas crenças, reconhecendo que elas são fruto da nossa mente, e a buscar conhecimento e aprimoramento para transformar essa realidade. O capítulo termina com um convite à ação. Comece a questionar, a desconstruir as verdades que você acredita. A realidade imaginativa pode ser transformada, e o caminho para a prosperidade passa por uma mente livre de crenças limitantes e aberta à verdade. Os Códigos do Milhão nos convida a assumir o controle da nossa mente e a construir uma realidade que reflita nossos sonhos e potencial. Este foi o resumo dos primeiros capítulos. E aí, está curtindo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para nos incentivar a trazer mais conteúdos como este. Incentivamos também que compre seu exemplar e se aprofunde na leitura. Uma das melhores formas de obter resultados. Veremos agora todo o livro resumido. Este é mais que um livro, é seu manual para a mudança. Uma jornada de autoconhecimento e ação que desafia crenças limitantes, guia o leitor rumo à prosperidade e o impulsiona a construir um futuro abundante. A obra abre com um grito de guerra contra a pobreza, mostrando que a escassez não é um destino, mas um estado mental. Marçal nos convida a odiar a pobreza e a nos desconectar dela, buscando a prosperidade como um estado natural. O livro desmistifica a mentalidade de espera, mostrando que a ação é a chave para a mudança. Marçal compara a inércia à preguiça do cérebro, que precisa ser treinado para gerar novas conexões neurais e alcançar resultados extraordinários. Ele nos convida a sair da passividade e a assumir o controle da nossa vida, buscando conhecimento e conectando-se com a força do Criador. A obra desvenda o código X, o princípio da multiplicação, que se aplica a todos os aspectos da vida. Marçal explica que, assim como Jesus multiplicava os pães e os peixes, a prosperidade depende de multiplicar o que já temos, não apenas de ter. Os Códigos do Milhão nos leva a um mergulho profundo na nossa mente, explorando a influência da realidade imaginativa. Marçal nos alerta para a importância de distinguir o real da ilusão e nos convida a desconstruir crenças limitantes que nos impedem de prosperar. O autor nos guia pela jornada do sucesso, comparando-a com o plantio de uma árvore. Ele explica como a sabedoria é a semente, a ação é a terra e os relacionamentos são os adubos. Marçal nos mostra como cuidar da terra que somos, como lidar com obstáculos, como colher os frutos e como comercializar nossa colheita. Marçal nos apresenta 5 rendas, mostrando que o trabalho é apenas a primeira etapa e que a verdadeira riqueza reside no lucro, no patrimônio, na renda passiva e, principalmente, na renda eterna, que se constrói através do impacto positivo na vida de outras pessoas. O livro termina com um chamado à ação: odeie a pobreza, seja pior do que eles imaginam, comece a agir. Marçal nos convida a romper com as expectativas limitantes e a trilhar um caminho de transformação pessoal e financeira. Os Códigos do Milhão é uma bússola que nos guia em direção à verdadeira prosperidade, mostrando que, com conhecimento, ação e fé, podemos construir um futuro próspero e abundante. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e confira nosso link na descrição do vídeo.